Atos capítulo 3. Versículo 1. Glória a Deus. Achamos? Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. E era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho. Diga comigo assim: mas o que tenho, isso te dou. Diga comigo: em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Nisso, tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Diga comigo: imediatamente. Os seus pés e artelhos se firmaram. E dando ele um salto, pôs-se em pé. E começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Diga comigo assim: andando, saltando e louvando a Deus. Só esse lado. Então esse lado que está dentro da casa do Senhor, abrindo a boca. Vamos lá. Esse lado. Esse lado. Esse lado. Esse lado. Esse lado. Esse lado. E esse lado. Andando, saltando e louvando a Deus. O que acontece aqui nessa história? Um homem que tinha nascido coxo. Alguns dizem aleijado. Quando alguém vê alguém com o pé torto, com as mãos tortas, no modo vulgar da palavra é chamado de um aleijado. Sim ou não? E este homem, ele ficava à porta do templo. Ele ficava à porta do templo esperando que cada pessoa que passasse por ali desse a ele uma esmola. Mas a palavra diz que depois do batismo com o Espírito Santo, Pedro e João, a hora nona, eles foram ao templo para orar. Eu quero dizer para você que o templo de Deus é casa de milagre. O templo de Deus é casa de oração. No templo de Deus é casa de resposta. No templo de Deus é casa de renovo. No templo de Deus é lugar de se encontrar com Deus.
porque Deus, Ele está neste lugar. O Espírito Santo está neste lugar, porque esta casa é a casa do nosso Pai. E eles foram para entrar ali. E como aquele homem tinha os seus pés tortos, ele não conseguia andar. E as pessoas carregavam aquele homem, deixando ele na porta do templo, para que ele pudesse pedir esmolas para poder comer, viver. E quando Pedro e João foi passando, e quando eles iam entrando no templo, aquele homem virou para Pedro, para João e disse: me dê uma esmola. Me dê uma esmola. Pedro e João pararam, olharam dentro dos olhos daquele homem. Sabe uma coisa que eu acho aqui tremenda? Eles pararam. Eles não passaram direto. Quando o Espírito Santo entregou ao meu coração esta mensagem, ele disse para mim, o nome desta mensagem é: o que é que as pessoas estão precisando? O que é que o mundo está precisando? Será que aquele homem precisava de uma esmola? A esmola que aquele homem recebia resolvia a vida dele? A esmola que aquele homem recebia resolvia o problema dele? Pois se resolvesse, ele não estaria todos os dias naquele lugar. Ele não estaria todos os dias à porta do templo, ali se humilhando, pedindo esmolas. Ele precisava mais do que uma esmola. Ele precisava mais do que um dinheiro. Queridos, o mundo, nós precisamos mais do que uma esmola. Nós precisamos mais do que qualquer coisa que exista nesta terra. Nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso amigo. O Espírito Santo é o nosso ajudador. O Espírito Santo é o nosso consolador. E a palavra do Senhor disse que eles olharam para aquele homem e falou: olha para nós. E ele olhou, esperando talvez que recebesse uma gorda esmola. Mas Pedro falou: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Sabe o que Pedro tinha? O que João tinha? Era o poder do Espírito Santo. Era a unção do Espírito Santo. Era a presença do Espírito Santo. E Deus tem ministrado no meu coração, decanta labasturiandarás, que você está achando, que eu estou achando, que as pessoas pensam que o que vai resolver o nosso problema são coisas aqui da terra, enquanto o que vai resolver é o Espírito Santo. É a presença, é a intimidade, é a comunhão, é a aliança, é o prazer de ir. Eles estavam indo à casa do Senhor para orar. Eles estavam indo à casa do Senhor para buscar a presença de Deus. E eles disseram para aquele homem: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pegou aquele homem pela mão
pela sua mão direita e o colocou de pé. E a Bíblia diz que imediatamente os seus pés e os seus artelhos se firmaram. O Espírito de Deus é uma força. É uma pessoa, melhor dizendo, mas ele tem uma força, manifesta uma força sobrenatural. E Deus vinha ministrando ao meu coração. Quando aquele homem recebeu a cura dele, ele não pensou mais em esmola. Porque ele deixou de estar à porta do templo e ele entrou ao templo. Você está entendendo? As pessoas lá fora às vezes chegam achando que a solução do seu problema financeiro, do seu problema conjugal, do seu problema emocional, dos vários tipos de problemas que nós enfrentamos, está aqui na terra, está por recurso humano, está por força humana. O Espírito Santo, Ele pode desentortar, endireitar tudo que está torto na tua vida. Tudo que está coxo, que está aleijado, que está quebrado, que está destruído, que tem impedido que você entre no Santo dos Santos, que tem impedido que você veja a glória de Deus, que tem impedido que você sinta essa presença, porque o que fluiu de dentro de Pedro, o que fluiu de dentro de João, foi o poder do Espírito Santo, foi a unção do Espírito Santo. Foi a autoridade que eles usaram, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Pedro e João descobriram quem eles eram em Deus. Eles eram servos do Deus Altíssimo, e eles tinham autoridade para ordenar: levanta e anda em nome de Jesus. E aquele homem que nunca tinha andado, a Bíblia diz, ele andou, saltou, glorificou, pulou. Aquele dia o culto foi diferente. Aquele dia o culto foi algo diferente. Talvez alguém até chegou para ele e mandou ele: para de pular, para de saltar, para de glorificar, fica quieto. Irmão, quando a gente está cheio do Espírito Santo, nós temos é que abrir a boca mesmo, glorificar. Nós temos que abrir a boca mesmo, bendizer, pular, louvar, dançar, glorificar, exaltar o nome daquele que é digno de honra e de louvor. Aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Há liberdade. Mas algumas pessoas livro de Zacarias, capítulo 4, fala da visão do profeta Zacarias. E a visão que o profeta Zacarias teve, esta é a quinta visão de várias visões que o Senhor entregou a ele. Zacarias capítulo 4, versículo 1, diz assim: ora, o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono. É isso que nós precisamos, porque o Espírito Santo, Ele quer usar você
Ele quer usar a mim, como Ele usou João e Pedro. Quantas vezes alguém procura você, e ele acha que você vai resolver o problema dele, financeiro ou que seja. E você pode chegar para ele assim: meu irmão, eu não consigo resolver, mas eu posso orar por você. Eu posso te ajudar em oração. Eu posso profetizar a vitória na sua vida. Eu posso profetizar o sobrenatural na sua vida. Mas a primeira coisa, para que isso aconteça, é necessário que haja um despertamento espiritual na igreja do Senhor. É necessário que aqueles que estão dormindo um sono espiritual, desperte deste sono espiritual. Porque se não houver um despertamento espiritual, não haverá manifestação da glória de Deus, não haverá salvação de almas, não haverá libertação de vidas. Queridos, método não salva pessoas. Quem salva e quem cura e quem batiza com o Espírito Santo é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Uma igreja Decovalabasturi andarabassai, que ama a palavra de Deus, uma igreja que ama ter intimidade com Deus. Não tem como esta igreja não explodir, não tem como esta igreja não crescer, porque a obra quem vai fazer não somos nós, é o Espírito Santo através de nós. Através da sua vida, da minha vida. Eu ministrei, e eu falei para vocês na quarta-feira que é um culto que você não pode faltar. É um culto que tem sido tremendo na palavra também. Onde Pedro andava sobre as águas, onde Pedro olhou para o vento, onde Pedro teve medo e ele afundou. E ele gritou: Jesus, salva-me. E Jesus o tirou lá do fundo das águas e o colocou para andar sobre o mar novamente. Porque aquele Pedro que afundou era um Pedro que não estava cheio do Espírito Santo. O Pedro que negou Jesus 3 vezes, dizendo que não o conhecia, era o Pedro que não estava cheio do Espírito Santo. Mas o Pedro cheio do Espírito Santo foi o Pedro que disse para aquele coxo, foi o Pedro que disse para aquele aleijado: eu não tenho prata, mas o que eu não tenho ouro, o que eu tenho é mais valioso do que a prata, o que eu tenho é mais valioso do que o ouro. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a presença de Deus. Eu posso falar para você, em nome de Jesus Cristo Nazareno, em nome de Jesus Cristo Nazareno, este nome tem poder, este nome é um nome que tem poder, porque é a autoridade que Jesus conquistou e nos outorgou sobre a terra. Ele conquistou na cruz do Calvário, para que nós viéssemos continuar a sua obra na face da terra. Ninguém vai vir para a igreja obrigado. Ninguém serve ao Senhor por obrigação, se o próprio Espírito não tocar no seu coração, se o próprio Espírito Santo não convencer esta pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Ninguém vai deixar de ser inconstante, infiel, de duplo ânimo. Ninguém vai deixar de ser incrédulo, se o Espírito Santo não fizer uma obra no interior desta pessoa.
Mas para isso, tem que desejar, tem que querer o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Ele quer habitar em nós. Ele quer habitar em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E em Zacarias, capítulo 4, versículo 2, o anjo faz uma pergunta para Zacarias. E ele me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e 7 canudos, que se unem à lâmpada que estão em cima dele. Vamos para o 3 também. E junto a ele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Eu quero te perguntar, ainda tem um restinho. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isso? Junto a ele havia o quê? 2 o quê? Oliveiras. Oliveiras produz o quê? Azeitonas. Azeitonas produz o quê? Azeite. Azeite representa o quê? Espírito Santo. Esse castiçal, ele pode representar Deus e pode representar a nossa vida também. O castiçal, ele só tem valor se as suas lâmpadas estiverem acesas. Para que serve um castiçal? Se não há lâmpada no castiçal, se não há óleo no castiçal, ele não tem valor. Olha o que Deus está dizendo nesta noite. Entenda essa quinta visão. Ela consiste em 2 discursos que Deus deu a Zorobabel, que era o governador na época. Me colocarei na torre de vigia, esperarei para ver o que Deus fala comigo. Porque Deus fala na terra ainda. Eu creio, Deus fala ainda. Deus fala ainda. Deus ainda fala. Recanta labassuri andaraias. E esse problema, que é tão grande para você, para Deus não é nada. Aqueles pés coxos daquele homem, aqueles pés tortos daquele homem, para ele era o problema da vida dele, para ele era o impedimento dele andar, saltar, levantar e glorificar. Mas para Deus não tem pé coxo, para Deus não tem coração endurecido. Se o homem se entregar, se o homem deixar Deus fazer a obra, haverá cura na alma, haverá libertação, haverá restauração. Sabe qual é a garantia do teu futuro? É confiar em Deus. Sabe qual é a garantia da tua vitória? É confiar em Deus. Porque a palavra diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor. Porque se Deus não guerrear a tua guerra, se Deus não pelejar a tua guerra, se Deus não te renovar, se Deus não te fortalecer, se Deus não te der a resposta, eu posso te garantir, tu vai continuar um coxo fora da igreja. Porque tem gente que ele ainda não entrou dentro do templo, aonde está a glória. Ele está vivendo de esmola na casa de Deus. Ele está vivendo de esmola. De galabachuri cantanaias. E o Pai, Ele não quer você, que é filho e filha de Deus, à porta do templo. Ele quer você dentro do templo, dentro da casa do Senhor, sentado à mesa do rei, comendo junto com o rei,
porque você é filho e filha de Deus, e filho tem direito de sentar na mesa com o seu pai. Filho tem direito de sentar junto com o seu pai. Se um de vocês fosse aquele coxo, você sentiria vergonha de ser um coxo, tendo que viver de esmola? Se você não sentiria vergonha, pois eu sentiria uma profunda humilhação de ter que viver dependendo de que alguém colocasse uma moeda, dependendo que alguém tivesse pena de mim, dependendo que alguém me desse um dinheiro para poder comer. Só que Deus, Ele não tem pena de você, irmão, porque Deus não quer ver você um coxo. Deus quer te ver levantando, saltando, andando e glorificando dentro do templo, dentro da casa de Deus. Mas esta obra, só quem pode fazer aqui no teu interior é o Espírito Santo. Quando você não confia no Espírito Santo, você vai buscar a sua força, você vai buscar a sua capacidade, você vai se esforçar e você sempre vai ter uma fadiga, um cansaço. Pastora, eu não tenho que você tem que fazer, irmão. Mas com o Espírito Santo é diferente. Com o Espírito Santo é diferente. Com o Espírito Santo as coisas fluem na sua vida. Com o Espírito Santo as coisas vão acontecer. Com o Espírito Santo você não vai ficar parado. A sua vida vai ser um movimento de milagres, de sobrenatural. A sua vida vai ser uma vida cheia, cheia, transbordante da glória e da graça de Deus. E você vai ter para dar. Você vai ter para dar o que as pessoas precisam. O mundo não precisa de dinheiro. O mundo precisa do Espírito Santo. O mundo, essas pessoas que estão aí fora, que às vezes se drogam, às vezes bebem, tem algum vício, dinheiro nenhum vai resolver o problema dessas pessoas, porque elas recebem o dinheiro, vai lá e compra o álcool, vai lá e compra a droga, e outro dia ele pede de novo, e ele vai de novo. Mas quando o Espírito Santo for na vida dessa pessoa, ela vai entender que quando ela tem o Espírito Santo, tudo vai fluir na vida dele. Ele deixa de ser mendigo para ser filho de Deus. Filho de Deus não passa fome. Filho de Deus não tem o credor na sua porta te cobrando. Filho de Deus não vai viver em vergonha, porque Deus vai defender a sua causa. Deus vai defender você, porque Deus é o teu Pai. E o Pai não, o nosso Pai que é o Senhor, não nos deixará e nem nos abandonará, porque ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, diz o Senhor na sua palavra, o Senhor me acolherá. Fui moço, agora sou velho, e nunca vi o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Deixe o Espírito Santo. Deseje ser batizado com o Espírito Santo. Deseje buscar ser renovado. O Espírito Santo é para todos. O Espírito Santo é para todos que quiserem. O Espírito Santo vai mostrar para você o caminho. E aí, ainda em Zacarias, versículo
4, capítulo 4, versículo 4. Zacarias 4, 4. Então perguntei o que falava comigo. Meu Senhor, o que é isso? Ele quer dizer, o que significa essa visão desse castiçal? Eu não entendi. Senhor, explique para mim. Se você tem alguma dúvida, fala para a pessoa ao seu lado aí, está precisando de resposta? Pergunte para o papai, ele tem resposta para você. Ele vai te dizer a resposta. E a resposta Deus vai te entregar hoje. Estenda a tua mão. Deus vai te dar uma resposta nesta noite. Deus vai te entregar uma chave de um milagre nesta hora. Deus vai te entregar. Mas Deus manda te perguntar o que é que você vai fazer com essa chave. Nós temos um amigo muito querido, uma família de chaveiros, né? Agora está o Zenildo. Toda hora eu perco a chave do quarto. Toda hora ele vai lá em casa fazer uma chave. Irmão, eu tenho tanta chave lá em casa que eu não sei de onde são as chaves. Eu acho que vou entregar tudo para ele, ver se ele recupera. Porque ele faz a chave. Eu falei, mas perdi a chave do quarto de novo. Quem está entendendo? Deus entrega a chave e a gente perde. Aí a porta não abre. E eu precisava descansar. Eu falei, eu não acredito. Como é que eu vou entrar no quarto? Eu vou ter que chamar o Zenildo de novo. Aí eu entreguei um bolo de chave para Mazé e falei, Mazé, você é tão paciente. Vai lá, Mazé. Vê se é uma dessas chaves. Você abre a porta, eu preciso entrar no quarto. Ela falou, era só um jeitinho, a chave está aqui. Aí eu abri a porta, entrei. Estava cansada, deitei, descansei com o papai. Para poder estar aqui. Tem gente que está cansado porque está perdendo a chave. Tem gente que está cansado porque perdeu a chave da porta da vitória. Perdeu a chave da porta da intimidade. Perdeu a chave da porta da comunhão. Mas Deus vai te entregar uma chave. Porque se tem chaveiro aqui na terra, imagine se Deus não é um chaveiro e a chave que Ele te der é chave de ouro. É chave de vitória. Mas você vai fazer como eu, vai perder a chave? Vai colocar em algum lugar que você vai se esquecer? Não, irmão, guarda essa chave dentro do teu coração nessa noite. Pastores, líderes, obreiros, diáconos, filhos, filhas de Deus, coloque essa chave dentro do teu coração. Porque Deus vai te entregar uma chave nesta noite. E a chave que Deus te entrega nesta noite está no versículo 5. Zacarias 4, 5. Respondeu-me o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu não sabes tu o que isso é? E eu disse: não, meu Senhor. Que homem humilde. Humildade. Você resolveu o problema? Não, Senhor. Sei o que é isso? Não, Senhor. Fala aí, que é, Senhor? E aí, o que acontece? Ele me respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor. Eu vou falar o meu nome. Você fala o seu. A Guiomar dizendo. Eu vou começar de novo. Ele me respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor a Guiomar dizendo: não é por força, não é por violência ou poder do homem, mas é pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aplauda ao Senhor. Fique de pé agora, meu querido. Fique de pé. Deixa o versículo, por gentileza. É tão simples assim. Tão simples assim. Tão simples assim. É tão simples assim. Não é por força. Não é por força. Não é por força humana. É pelo fluir
do Espírito Santo, tudo acontece. O coxo levanta. Aquele que não quer nada com o Senhor entra pela porta da casa do Senhor. O Espírito Santo é que fará a obra que nós temos tentado fazer com a força do nosso braço. O Espírito Santo te entregou uma chave. E Deus te pergunta. Eu queria pedir um ministério de louvor, por favor. Deus, eu mesma preciso confiar nessa palavra. Irmãos, que eu gostaria que dentro do teu espírito, do teu coração, Deus, ou Ele pudesse tocar como Ele tocou no meu, ou muito mais do que Ele tocou no meu. Porque Deus mostra pessoas aqui cansadas de lutar. Pessoas sem direção, pessoas sem rumo, que representa um coxo vivendo de esmola. Enquanto Deus não quer. Queria chamar o meu amigo aqui, pastor Lorisvaldo. Pode dizer que é filho na fé. Esse homem aqui, ele atende tantas pessoas que vivem em situação de miséria. Eu não sei como ele tem só Deus para dar um suporte emocional para ele. Mas não é nesse lugar que Deus queria. Só, pastor, que dentro da igreja tem gente dessa mesma forma. Por fora está tão lindo. Por fora está com uma roupa, uma maquiagem, um cabelo. Mas dentro do seu coração está doente. Dentro ele está como aquele mendigo, achando que não tem direito. Eu vou ficar aqui mesmo. Tem gente que falou assim: eu me recolho à minha insignificância. Nunca mais fale isso, irmão. Você significa muito para Deus. Eu me recolho a nada, eu não tenho valor naquela igreja. É mentira. Isso é uma mentira do diabo. Quem tem que dar e já deu valor por você foi Jesus. Jesus. Ele já te deu esse valor. Irmãos, e o Senhor está falando. Sai da porta do templo e entra. Saltando, andando, saltando, pulando e glorificando. O Senhor fala. Ele falou para mim: filha, só ore pela igreja. Só ore, porque é o meu Espírito que vai agir. E eu creio nisso. Irmãos, se o Espírito Santo não fizer, não é pastora Guiomar, não é pastor Lorisvaldo, não é pastor Nicélio, não é homem nenhum. Pode vir aqui o pregar. Quantos pastores nós temos trago nesta igreja? Homens cheios de Deus. Mas as pessoas perderam a chave. Nesta noite, Deus vai entregar essa chave para você. O pastor Lorisvaldo é um homem muito ungido do Senhor, como muitos pastores. E eu vou ungir as mãos dele. Ele vai só tocar em você. E se Deus mandar ele parar,
entregar uma oração direcionada, ele vai parar. Porque ele, como você, tem o Espírito Santo, mas tem gente que a chama já está apagando. Tem gente que já deixou de depender do Espírito Santo para depender da sua força, da força do seu trabalho. Não glorie o homem na sua sabedoria. Não se glorie o homem na sua riqueza. Não se glorie o homem nos seus bens. Se o homem tivesse que se gloriar, que o homem se glorie no Senhor, em ter o Senhor, em servir ao Senhor. E sabe o que vai acontecer na sua vida? O teu ministério, ele vai começar a fluir. O milagre vai começar a acontecer. A obra de Deus, ela vai ser completa na sua vida. Porque Deus hoje, ele quer curar você. Ele quer curar. Decaramagashuriande kovaramanas. Xerianderamas. Shekanturi palabacou varamanas. Unção do fogo. Unção do fogo. Fogo. Fogo que derrete os corações. Ricalamagashuriandaragassas. Recalamagashurianderemanas. A unção que estava sobre João e sobre Pedro, que alguns podem dizer assim, que audácia. Não é audácia, é ousadia. Porque o Espírito Santo que estava sobre Pedro e João é o mesmo Espírito Santo que está aqui nesta noite. O que depende é da liberdade que nós damos a Ele. O que depende é da entrega. O que depende é da nossa entrega, A chave foi entregue nas suas mãos. Sheikarabassuriandas. Irmãos, se não é decouvaramanagasaias por força nem por violência, não sou eu que vou falar para você vir aqui receber um toque, só um toque dele. Se você quer um toque, nem que ele vai só tocando assim. Shinekaragassas. E Deus vai soprar um vento neste lugar. De renovo. De renovo. Orecaramana. Você precisa de uma cura, essa é a noite.